Pastor, por favor, pessoal. Quando você fala com um estrangeiro, por exemplo, alguém já falou aqui com italiano, alemão, português? Falou? Eu lembro que eu passei numa cidade chamada Afonso Cláudio, e lá tem muito descendente de italiano, muito descendente de alemão, e eles têm até uma língua deles lá chamada palmeirano. Alguém já ouviu falar? E quando eles começaram a falar, na hora eu via que eles não eram brasileiros, que eles eram estrangeiros. Na hora. Se você for falar com um italiano, na hora você vai ver que ele não é o quê? Que ele não é brasileiro. Se for falar com um português, que fala a nossa mesma língua, português, mas o português de Portugal tem um sotaque diferente do nosso, sim ou não? É ou não é? Por que eu estou falando isso? Porque cada país tem suas tradições, tem o seu dialeto, tem a sua língua diferente. Então você fala, já sei, esse aí é português, ó. Só em ele falar. Então cada país, cada cidade tem suas tradições, seus costumes. Assim também, para você entender, assim também é o cidadão do reino dos céus. O homem e a mulher que entregou a vida para o Senhor Jesus, que aqui na terra vive para Jesus, baseando a vida dela na palavra, ele é considerado um estrangeiro. Porque o homem e a mulher de Deus é totalmente diferente desse mundo, pessoal. É totalmente diferente. A forma de falar, a forma de se comportar, a forma de tudo, até as suas roupas é diferente. É ou não é? Sim ou não? Essa semana eu fui ali no estabelecimento e eu estava lá, aí ela falou assim, você é crente, né? Do nada, você é crente, você é de igreja, né? Aí eu falei, sim, eu sou. Mas por quê? Não, a gente sempre faz assim, né? Não, que seu jeito é diferente. Seu jeito é o quê? Isso é diferente. Ainda ela falou assim, e pelo seu jeito você ainda... Eu não sei o que estava revelando a ela, mas ela falou, pelo seu jeito você ainda prega a palavra, né? Não, de fato, eu sou o pastor da Igreja Universal. Porque quem é cidadão dos céus é diferente. Assim como você logo vê que aquela pessoa não é brasileira, só ela falar, você vê que ela é português, ela é italiana, só em ela falar. Assim também é o cidadão do reino de Deus. Só em falar com você, eu já vejo se você está na fé ou não. Quem está na fé, quem está na presença de Deus é diferente. O olhar é diferente, o comportamento é diferente. Quem não está, consegue compreender, pessoal? Sim ou não? Então você fala com o homem de Deus, você fala com a mulher de Deus, a palavra dela, a maneira dela é diferente. Você fala com uma pessoa que não conhece a palavra, uma pessoa que não vem na igreja, como é que é ela? É gírias, é xingamento, é tudo diferente. E não é que a gente força, não. É que há essa diferença, é que há essa distinção. E se você, meu amigo, minha amiga, você está dentro da igreja e olham para você e você se comporta, você jovem, senhora, você se comporta, o seu jeito, a sua maneira, se comporta como mundano, é porque de fato você ainda é um mundano. É porque de fato, de verdade, você só vem na igreja, mas você ainda não é um cidadão da onde? Do reino do céu.
Porque o cidadão do reino dos céus, ele é diferente. Assim como o exemplo que eu dei para você no início, para você entender melhor, assim como você fala, repito, com uma pessoa de outra nacionalidade, de outro país, você já vê que ela, só pela fala dela, o comportamento, assim também é o cidadão do reino de Deus. O cidadão do reino de Deus, ele vive a vida dele baseada nisso aqui, ó. Como o salmista Davi disse. Leia comigo, por favor. Senhor, quem entrará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade na onde? Olhe para o pastor, por favor. Então o salmista, ele escreveu, falando, Senhor, quem entrará no teu tabernáculo? Quer dizer, quem que vai entrar no reino dos céus? Quem que vai ser salvo? Aí, ele escreve dizendo, através do próprio Deus, o Espírito Santo falando, aquele que o quê? Que anda sinceramente. Porque essa é a primeira qualidade do cidadão do reino do céu. O cidadão do reino de Deus, ele é sincero. Ele é o quê? Aí a senhora, o senhor, você jovem, olhe para você, você tem sido sincero? Você é sincero? Ou você tem um engano dentro de você? As pessoas que andam com um engano dentro dela, pode ter certeza, ela ainda não é um cidadão da onde? Do reino do céu. Porque o cidadão do reino de Deus é aquele que fala o quê? Sinceramente, que pratica a justiça. Não é que fala assim, ó, eu sou justo, não, porque tem muita gente falando que é justo e fazendo o quê? Injustiça. É o que pratica a justiça. Então, você quer ser um cidadão do reino de Deus? Porque é esses que Jesus vai levar. Quando Jesus vir arrebatar a igreja dele, como um ladrão, que nós falávamos quarta-feira passada, que a vinda dele vai ser como um ladrão da noite, ele vai levar o homem e a mulher de Deus, que fala sinceramente, que pratica a justiça. Não é que fala que é justo e não pratica, não, é que pratica mesmo. Você tem praticado a palavra de Deus? Você tem praticado a justiça? O perdão? Você tem estendido a mão para o seu semelhante? Porque se você não pratica, então, quando Jesus voltar, infelizmente você vai ficar de fora. Entenda, Jesus, ele vai vir buscar não o cidadão daqui da terra, não o brasileiro, o português, o italiano. Ele vai vir buscar o homem e a mulher que entregou a vida para ele, a alma para ele, e anda sinceramente, que pratica a verdade, que o quê? Que fala a verdade, que pratica a justiça e fala a verdade. Mas o cidadão do reino de Deus, o homem e a mulher de Deus, ele fala o quê? Por favor, igreja, fala bem alto. Ele fala a verdade. Você quer subir quando Jesus vir buscar a igreja? Então, o seu caráter, o nosso caráter tem que ser esse aqui, ó. Sim, que é sincero, que pratica a justiça, que fala a verdade. Parece simples, mas está ficando escasso. E, infelizmente, dentro da própria igreja. Pessoas que estão dentro da igreja, mas não são sinceras, que não praticam a justiça, que não falam a verdade. E não adianta, senhora, senhor, não adianta você
apenas falar da justiça e não praticar. Não adianta você falar que é de Jesus e você não falar a verdade, mas viver falando mentira. Porque isso eu aprendi desde criança. Desde criança, os nossos pais nos ensinam, né? Os antigos falavam assim, que o pai da mentira é quem? O diabo. Que ele é o pai da mentira. Ele continua dizendo assim, ó, versículo 3. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, e nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Quer dizer, opróbrio é suborno. Olha o que o pastor, por favor. Então, o cidadão do reino de Deus, ele não difama com a sua língua. Agora, os irmãozinhos linguarudo aí agora, hein? Aí Deus estava falando, tem uns irmãozinhos que a língua dela, como eu costumo falar, é como do tamanho da gravata do pastor. Vive defamando, defama o obreiro, nem conhece o obreiro. Aquele obreiro não gosta. Gente, nem conhece aquela pessoa, nem sabe que é a pessoa, e o quê? Difamando. Ele faz isso, ele faz aquilo. E tem uns que é tão falta de sabedoria, que ela fica defamando a igreja, o pastor, enfim, para o próprio filho, o próprio marido que não vem na onde? Olha que falta de sabedoria. Quando, Dona Maria, que o marido, que o filho dela vai vir para a igreja, para Jesus, se ela mesmo, dentro de casa, está defamando a igreja que ela vai? Se ela mesmo está defamando o pastor dela, aquele pastor lá, o bichinho que só quer dinheiro, aquele ali, o outro, ele pedia menos, esse pede demais. Aí como o marido dela vai vir? Ela já está falando que o pastor dela só quer dinheiro, eu vou fazer o que lá? Então, a falta de discernimento espiritual, de sabedoria. Então, cuidado, meu amigo, minha amiga, senhora, senhor, porque o cidadão do reino de Deus, aqui, o salmista Davi diz, que aquele que não difama com sua língua, e nem faz mal ao seu próximo. Aquela pessoa que vive prejudicando a outra, fazendo mal a outra, diz que é de Jesus, está na igreja, mas vive prejudicando a outra, torcendo para a outra dar errado, torcendo para a outra cair, fazendo mal para o filho, fazendo mal para a vida da pessoa. O cidadão do reino de Deus não é assim, pessoal. O cidadão do reino de Deus não vive defamando ninguém. O cidadão do reino de Deus não faz mal a ninguém. Se não puder ajudar, ele não quer. Ele não atrapalha. Se puder ajudar, ele ajuda. O cidadão do reino de Deus quer ajudar, quer ser útil. O cidadão do reino de Deus quer fazer sem